Olá, muito boa noite, então, maravilhosas, boa noite. Hoje eu tô aqui para contar um pouquinho sobre a minha história em Mary Kay. Como nós temos aí várias consultoras novas na nossa equipe, mulheres novas chegando, eu quero contar um pouquinho sobre a minha história, mas hoje eu vou contar de uma forma diferente. Eu vou contar a minha história mostrando o meu processo de evolução e falando dele, mas em primeiro lugar eu quero trazer a visão do que é uma transformação. Como a Fabi Dias, que é hoje mulher, filha do rei, esposa, mãe, vovó e mentora de mulheres, para despertar a sua potência. Como essa mulher, com essa cabecinha tortinha, deitada no ombro da Dani, como se eu tivesse encontrado um aconchego, foi construindo essa mulher que está aí do lado. Hoje, eu olhando as duas fotos, eu consigo perceber claramente a construção que Deus fez em mim através da oportunidade Mary Kay. Quando eu comecei nesse negócio como uma consultora de beleza, a pessoa que me iniciou, ela me convidou para ter uma renda extra. Na época, eu já casada com os meus dois filhos, mas só com a Manuela em Itaqui, eu precisava de renda, porque eu estava morando na casa da minha mãe. Eu sempre fui empreendedora, eu tive loja durante 8 anos da minha vida, e em um determinado momento eu vendi a minha loja e arrisquei vir embora para Florianópolis em 2014. Vim para cá, fiquei aqui até 2017, estudei moda e consultoria de imagem, me formei na área e, por motivos particulares, eu precisei retornar para minha cidade. E naquele momento eu retornei para minha cidade muito numa situação precária profissionalmente e, inclusive, financeiramente, né? Naquele momento, eu precisei voltar para a casa da minha mãe. Eu tinha 20 anos de casada e precisei retornar e morar no quarto do meu irmão, que ele tinha casado e deixado a vaga liberada. E naquela época, eu queria construir uma carreira de consultora de imagem na cidade. Porém, a visão do negócio como consultora de imagem e moda ainda não era algo que se abriu no nosso mundo, na nossa cultura e até mesmo no poder de visão da cidade em si. E foi naquele momento que eu fui me sentindo cada vez mais frustrada. Porém, eu postava conteúdo na minha página de Facebook, no meu Instagram, dicas de moda, dicas de vestir, e tinham pessoas que me seguiam que gostavam muito do meu trabalho. Naquela época eu fazia um curso que era para trabalhar com mulheres em grupo. Eu não sabia bem por que eu fazia aquele curso, mas eu fazia. Era às 8 horas da manhã. E foi assim que Deus me entregou a oportunidade Mary Kay. Eu vinha há dias orando e falando para ele para que ele tinha me trazido de volta para minha cidade, para que ele tinha me despertado o desejo de trabalhar com imagem e que eu não estava conseguindo colocar o que ele queria de mim ali naquela cidade, de volta, na minha cidade. O que eu podia fazer? Por que eu estava passando por aquela fase ali desafiadora, não o meu profissional com uma imagem bem desgastada, não acreditando em mim, me sentindo fracassada mesmo, né? E tem algo que eu descobri ao longo dos anos, que toda vez que Deus, mas toda vez que tem algo grande e novo para ti, tu vai passar por um processo de portas se fechando, pessoas virando as costas para ti, saindo da tua vida do nada, pessoas que tu acredita que nunca sairiam. Parece que todas as portas se fecham. E naquela época eu estava vivendo isso. Eu tinha voltado para minha cidade e eu não tinha mais amizades, porque na época que eu era a dona da loja, eu tinha muitas amizades para sentar na minha mesa, fazer festa. Na época eu fumar, beber, dar risada, pagar grandes churrascos, sair, enfim, eu tinha muitas amizades. Só que quando eu retornei numa situação não muito em favorável,
eu me dei por conta que eu não tinha mais aquele círculo de amizades. E hoje eu consigo ver, com o meu conhecimento, com o meu entendimento até mesmo da palavra de Deus, eu consigo entender os processos que eu vivi lá atrás. Então, por isso eu disse que eu iria contar uma história um pouco diferente do normal, porque realmente é para minha equipe que eu estou contando essa história, e eu quero que vocês entendam que hoje eu consigo visualizar o processo que eu vivi de transformação, as minhas raízes sendo curadas, para viver um novo tempo. E foi através de uma oração que eu orei e disse para Deus. Eu não era cristã, mas eu tinha uma fé e um relacionamento com Ele já. Hoje eu percebo. E eu falei: para que tu me trouxe para cá? O que eu tenho que fazer aqui? Eu estou morando no quarto da mãe, a Manuela não tem um quarto para ela, a minha família não tem a sua casa, eu não tenho condições de ajudar o meu marido nesse momento. O que está acontecendo comigo? E aí Deus me falou: vai lá na Lenise tomar um mate. Bem assim, eu lembro que aquilo veio na minha cabeça, que hoje eu entendo que é a minha consciência, que é Deus falando, vai lá tomar um chimarrão. E eu levantei dali e disse: é uma boa ideia, porque eu tô muito ruim. Limpei os meus olhos, tirei as lágrimas e fui lá na Lenise tomar um mate. Bati na porta dela e ela tava com uma bolsa da Mary Kay e uma cuia na mão, e indo para uma reunião da Mary Kay. E ali ela me convidou para ir. Eu, primeiramente, disse que eu não gostaria de ir, mas ela me questionou e disse: lá vão ter várias mulheres, Fábio. Vamos lá, tu precisa encontrar mulheres para mostrar o teu trabalho de consultoria de imagem. E foi aí que eu decidi ir. E eu tinha escutado da minha mãe, pessoa que me deu a luz, e que naquele dia Deus usou para me dar um sinal grandioso, que eu tinha que parar de viver de sonho de transformar a vida de mulheres através da consultoria de imagem, porque isso não existia lá em Itaqui. E a minha mãe preocupada, ela estava preocupada comigo, ela queria que eu trabalhasse, ela estava vendo a situação, e ela me disse isso. E eu fui para essa reunião, e quando eu cheguei na reunião, tinha uma televisão com o material da reunião que ia ter naquele dia. E nessa televisão dizia exatamente a frase: uma empresa criada por uma mulher para transformar a vida das mulheres. Eu lembro que naquela hora eu sentei numa cadeira, olhei pro céu, assim, pro teto e pensei: tá de deboche comigo, né, Deus? Que tu me trouxe para cá, para mim vender Mary Kay. E foi aí que eu conheci a história da senhora Mary Kay Ash, uma mulher que há 60 anos atrás criou uma oportunidade que viria 55 anos depois mudar a história da minha vida e da minha família. Hoje eu tenho honra, gratidão sem explicação à história dessa empresa. Hoje eu tenho honra pela vida do presidente dessa empresa, da vice-presidente, da minha nacional, da minha diretora sênior e da pessoa que me iniciou. Porque é grandioso ver o que Deus fez através de uma oportunidade, o que Deus faz até hoje. E se você hoje é uma consultora de beleza, eu quero te dizer, você está na melhor empresa, na melhor escolha, no melhor momento, na melhor hora e na melhor equipe. E aí, essa mulher aqui que vocês estão vendo começou esse negócio. No outro dia, eu comecei esse negócio. Eu não tinha R$ 1. Eu não tinha nome, eu não tinha condições nenhuma de começar o negócio. Mas eu arrumei um cartão emprestado, parcelei em 3 vezes e comecei a empreender. Fiz o meu primeiro pedido. Comecei a vender enlouquecidamente. Eu não usava maquiagem, eu não passava nada, nem base. Aqui, nesse dia, eu ainda não sabia me maquiar. Eu ainda usava só batom, lápis de olho, base e máscara de cílios. E eu já fui nesse evento, no Viva Mary Kay, no seminário em São Paulo, assim, sem aprender muito e sem saber muita coisa. Mas eu já fui para esse evento, montando a minha equipe de vendas e entrando em qualificação para diretora. Eu não estava pronta, eu não tinha nenhuma visão de entendimento do negócio muito pronta. Eu não tinha nenhuma estabilidade e eu nem sabia como fazia. Mas uma certeza eu tinha: eu iria mudar minha história
através desse negócio. E eu tinha entendido por que lá atrás eu estava fazendo um curso para trabalhar com mulheres em grupo. Era exatamente Deus me preparando, me lapidando para que eu chegasse no ponto em que eu cheguei. Hoje, olhando a minha história, as fotos da minha construção da minha equipe, eu consigo perceber claramente que eu usei o pouco que eu sabia para ir construindo algo novo através do meu negócio na minha cidade. Mas o que mais eu sei que foi positivo foi a minha comunicação na época. Na época, eu tinha uma única comunicação. Eu vou mostrar para todo mundo o sentido e a essência do negócio Mary Kay aqui. Eu vou levar o negócio Mary Kay com diferencial. Eu vou ser uma referência nesse negócio na minha cidade. E eu vim embora há 1 ano da minha cidade de volta para Florianópolis. Hoje eu moro aqui novamente. E hoje eu não tenho dúvidas que eu sou uma referência. Por quê? Porque eu decidi, porque eu declarava, porque eu falava, porque eu dizia que eu ia ser. Mesmo não vendo e não sendo ainda, eu tinha certeza que eu seria. Digamos que hoje eu vejo da forma como essa mulher, de cabecinha deitada, ainda muito insegura. Eu não sei se você sabe, mas mulheres que tiram fotos com a cabecinha deitada assim são mulheres que estão esperando o seu pai chegar. Até hoje. O seu pai voltar, o seu pai cuidar, e eu era essa. E isso já é um assunto para as minhas mentorias dentro da minha equipe. Então, mas essa mulher com essa cabecinha de lado, esperando o pai voltar, precisava passar por todos os processos para construir essa que tem certeza de quem é, certeza de onde vai, do que veio fazer e qual é o propósito de vida e missão dela. Quando a gente fala em propósito, a gente precisa entender algo muito importante, que nós já nascemos, viemos para esse mundo com o nosso propósito dentro de nós. Quando Deus nos criou, ele nos disse: o teu propósito é esse, esse e esse. Porém, nós passamos a vida procurando, porque nós procuramos em todos os lugares, menos onde ele habita, em nós. E você só vai entender isso quando cair a tua ficha, que você é exatamente como você se vê e fala sobre você. O seu espírito. O seu espírito é a sua identidade real. A sua identidade real, ela vem da realeza, ela vem do rei, ela vem de saber quem você é, de saber do que você pode e do que você é capaz. Quando eu falo você é um espírito, você tem uma energia, você emana uma luz, ou seja, quando seu espírito está fortalecido, você se sente, você se vê, você fala, você imagina tudo que você é de fato, sendo luz para iluminar. E assim você vai entender que é a mais perfeita criação de Deus. Deus nos criou a mais perfeita criação dele. Naquela época lá atrás, aquela menina com aquela mulher com aquela cabeça deitadinha, ela não sabia essa potência. Eu não entendia, eu não tinha conhecimento. Talvez eu nem fosse tão atacada assim. Porém, eu tinha uma certeza na minha vida. Eu ia mudar minha história. Então, hoje, independente do lugar que tu esteja e o que tu esteja vivendo, tu tem um poder na mão, que é o de decidir mudar a tua história. Eu, Fabiane, e você que está me ouvindo, eu sou a perfeição. Eu quero que tu escreva aí num caderno e que tu repita aqui comigo falando aí para ti.
Eu sou a perfeição de Deus. Eu não sou o que os outros falaram que eu era. Eu não sou o que o meu pai falou, eu não sou o que a minha mãe falou, eu não sei, não sou o que a minha professora, os meus colegas, quem debochava, quem zombava de mim. Eu não sou quem zombava do meu nariz, porque as pessoas zombavam muito do meu nariz quando eu era criança e quando eu era adolescente. Eu não sou essa pessoa que vivia escondida e que tinha vergonha. Eu sou o que Deus diz que eu sou. Eu sou inteligente, eu sou esperta, eu sou rápida, ágil, eu sou organizada, eu sou atenta, eu sou amorosa, eu sou cuidadosa, eu sou bonita, linda, eu sou ajeitada, eu sou uma mulher de sucesso. Tudo que é perfeito, tudo que é bom, tudo que é amor, tudo que é esperança, tudo que é prosperidade, tudo está em mim. Porque a minha identidade real é essa. E é por isso que se fala hoje tanto em autoimagem, identidade real, porque vem desse auto ver, auto imaginar, para que assim você entenda que você é filha do rei. Lembra que na minha primeira apresentação aqui, mulher, filha do rei. Filha do rei. E uma filha do rei, ela sempre tem que passar por alguns processos. Imagine agora a história das princesas. A princesa no rei, filha do rei, nos contos de fadas, não passa por processos? Sim, ela passa. Ou seja, nós também vamos passar. Mas Deus sempre disse: eu estou contigo. Tudo posso naquele que me fortalece. Deus está em todas as coisas. Deus está cuidando de tudo. Deus está aqui. Deus está em mim. Frases que vão ter, bíblicas, que vão te fortalecer. Fortalecer o teu espírito real. Para que tu construa uma nova história. Lá atrás, eu não sabia desses detalhes. Mas Deus já estava em tudo. Porque Ele me preparava da forma e do conhecimento que eu tinha. E eu quero dizer para vocês que na época em que eu decidi me tornar uma consultora de beleza e construir uma carreira e mudar muitas vidas através do meu trabalho, muitas coisas eu vivi. Eu vivi processos absurdos que hoje eu entendo que o inimigo ele sempre vai usar pessoas para te atacar nas tuas emoções, para falar mal de ti, para dizer para ti que tu não é boa, que tu tá sonhando, que tu tá te iludindo, para dizer para ti que esse negócio não tem teu perfil, para dizer para ti que esse negócio não vende, é mentira. Mary Kay é a marca que foi eleita número 1 em vendas de cosmético, maquiagem no mundo. Você está com o melhor produto, a mais vendida, na mão. E depois de eu ser um espírito com identidade real, eu, Fabiane, entendo que lá atrás, a minha alma, que é comandada pelas minhas emoções, estava suscetível aos ataques. Eu tive processos bem desafiadores durante a construção da minha carreira. Eu lembro que quando eu estava há 10 dias de fechar o meu diretorado, eu sofri uma denúncia através de uma mentira, por causa de uma fantasia que eu tinha ganho da Mary Kay, porque eu fui top do Brasil, top 12, uma das melhores do Brasil em 2018. Eu fui capa de revista, eu viajei de avião, eu fiquei no hotel 5 estrelas, onde ficou a Xuxa hospedada. Eu fui tratada como uma rainha, mas antes de chegar lá, eu sofri muitos ataques. Eu quase perdi o meu diretorado, porque nesse dia que eu cheguei em São Paulo, tinha um motorista me esperando no aeroporto
de terno preto, gravata rosa e cap cor-de-rosa escrito Mary Kay. E quando eu voltei embora, eu ganhei aquele cap. E eu fui numa festa fantasia na minha cidade e eu usei o cap e tive duas consultoras que foram comigo, vestidas de motorista, só que elas não tinham cap e elas usaram uma cartola rosa. E a pessoa que fez a denúncia contra nós, na época, ela o inimigo ele cega tantas pessoas quando eles querem fazer mal, que a pessoa denunciou que eu tinha feito réplicas do cap. E eu não tinha. Porque como eu era consultora de imagem, trabalhava com moda, a pessoa disse que eu tinha feito réplicas daquele cap. E ela tanto fez errado que ela não prestou atenção na foto. E aí eu disse para a pessoa, e a Mary Kay me ligou para me terminar na época. E aí eu disse: não, antes de me terminar, vocês precisam entrar no meu Instagram, ele é aberto, e olhar as fotos. E com os olhos de vocês, vocês vão concluir que não foi feito nada de fantasia, que o que eu estou usando é o cap que eu ganhei de vocês, da própria Mary Kay, e as outras duas consultoras estão usando uma cartola rosa de mágica. Ou seja, tem algo errado nessa informação. A partir disso, eu fiquei muito conhecida na Mary Kay. Eu vivi outras grandes coisas lá dentro. Através do quê? De alguém que atacou as minhas emoções e quis destruir os meus sonhos. E entre tantas outras coisas. Mas eu tô trazendo para você porque eu quero te contar que é normal quando você vai viver um outro nível, você passar por processos. O nosso maior impedidor de nos tornarmos mulheres como aquelas que nós tanto admiramos. As nossas emoções nos reportam a memórias que nos causaram emoções negativas. Emoções vêm direto dos nossos pensamentos, que geram sentimentos em nós, que geram reações, que é a minha ação. Quem é você nas suas emoções? Suas emoções são acionadas pelo ambiente que você está conectado. Você geralmente vai viver um ambiente, o inimigo vai usar aquele ambiente para acionar suas emoções. E você vai se paralisar ou vai andar. E eu vou te dizer que geralmente é ligado a emoções que tu viveu e que tu vive repetidamente. E hoje, com o conhecimento que eu tenho, eu entendo claramente que eu cheguei num ponto da minha carreira que eu iria cair. Por quê? Porque aos 12 anos de idade, numa época, numa fase da nossa vida em que nós registramos memórias que são traumáticas e nos levam para a nossa vida, eu cheguei quase a realizar um sonho e não consegui, perdi a oportunidade daquele sonho por um motivo específico, mas que me traumatizou demais. Então, toda vez que eu ia avançar na minha vida, eu batia ali na trave e algo me derrubava. Aqui em Floripa, eu participei de um concurso e sofri algo chamado. Não, nem sei explicar, mas enfim, eu fui a ganhadora de um concurso em que alguém me sabotou e colocou outra pessoa no lugar. E eu fiquei sabendo através de uma professora muito fiel, muito correta, e que disse que ela precisava me contar, porque afinal de contas, ela nunca mais ia conseguir olhar nos olhos dos alunos se ela não me contasse. Só que era eu que atraía. Antes eu pensava que eu era uma vítima. Não, eu trazia comigo um trauma dos meus 12 anos, de chegar num determinado local onde eu ia conquistar algo muito importante e eu sofria algo que me tirasse dali. E na época, eu estava tão com Deus na minha vida, forte e aliançada com Ele para me tornar uma diretora, que quando eu vi que eu tinha sido denunciada, quando aconteceu tudo isso, eu disse claramente: eu não quero mais. Eu vou desistir, não é para mim ser diretora. E Deus falou na minha cabeça. Hoje eu entendo que Deus falou. Não, agora é a hora de avançar. Chega de bater na trave e não concluir. E foi aí que eu decidi ir atrás, ligar para Mary Kay, falar com eles, entrar em contato e desvendar isso. E eu rompi naquela época. Então eu quero trazer hoje para você a reflexão de o que está repetindo ciclos repetidos consecutivos na tua vida, não te permitindo avançar. Essa Fábia aqui e essa aqui são duas mulheres. Essa Fábia aqui, que tem esse bebê no colo, tinha 22 anos.
E aqui é o meu filho, com 1 ano de idade, na festa de aniversário dele. Essa Fábia aqui era dona de uma loja que aparentemente era bem sucedida, mas que vivia um ciclo muito terrível. Essa Fábia aqui já é uma Fábia que estava construindo uma imagem como consultora de imagem. Mas a cabecinha continuava torta. Essa Fábia aqui embaixo é a Fábia de 2023, que conheceu uma escola chamada Rema e que descobriu a sua identidade, que entendeu quem ela é e a força que ela tem. E ela tem 46 anos de idade. Agora vocês olhem para todas essas fotos e vejam quem é a mais bonita, a mais feliz e a mais jovem dentro dessas fotos. Nós não somos uma idade, nós não somos o que as pessoas dizem de nós. Nós somos. Fala, Carol, pode falar. Jamais diria que é tu na foto com o Inácio. Jamais. Pois é, Jamais. loucura, né? Mas era eu. 1 ano do Inácio. Fumante, totalmente frustrada, cheia de dores. Essa mulher que vocês estão vendo aqui embaixo de preto foi construída. Nosso corpo é a nossa casa. É exatamente o que eu falo sobre ele, sobre a minha autoimagem, como é definida pelo meu olhar para mim mesma. Isso começa no básico, gurias. Cuidar do meu corpo e da minha casa começa no banho, na minha depilação, no meu cuidado com a minha pele, na minha maquiagem, na academia que eu vou, na comunicação sobre a minha pessoa. O que tu tem falado de ti? Eu estou gorda, eu estou feia, eu estou isso, eu estou aquilo, eu estou aquele outro? Hoje eu assisti algo de manhã que mudou a minha visão. Quando você disser assim de manhã, ai, hoje eu preciso tomar jeito e emagrecer. Muda pela comunicação. Meu Deus, hoje eu tenho a oportunidade de começar um projeto de emagrecer. Meu Deus, hoje eu tenho a oportunidade de acordar e trabalhar. Eu tenho a oportunidade de acordar, de ir fazer a minha unha, voltar e ter uma louça para lavar. Agora, se tu tá falando sobre você, eu não gosto de me arrumar, eu sou desajeitada, eu não gosto de maquiagem, eu nunca consigo ir treinar, eu nunca emagreço, eu nunca consigo cuidar de mim, eu nunca tenho tempo para mim, essa é a comunicação mais de morte que tu pode ter até no espelho. Movimente-se e comece pela sua boca. Movimente-se, o movimento é de Deus. O fixo é a morte. O movimento é Deus. O fixo é a morte. Tudo que é fixo é morto. Fixo, parou, não flui mais. Fixo. Tudo que tu tiver de fixo na tua vida precisa de movimento. Fixo é morte. Deus é movimento. Em tudo na vida. Mente fixa, palavra fixa, saúde fixa, salário fixo. Tudo que é fixo tá te matando. Não te deixa avançar. A mentalidade fixa, ela não consegue olhar nada além daquilo ali. As palavras fixas, palavras ruins, negativas, que tu acha que tu não consegue mudar porque tu já é assim, toda a vida tu foi assim, estão te matando. Exemplo, eu não sei, não sou capaz, não consigo, não sou para isso, sou feia, sou desajeitada, sou ruim nisso. Troque tudo por estou com a oportunidade de melhorar. Estou treinando para ser a número 1 no que eu faço. Hoje eu escutei a minha nacional falando isso. Comece a comunicar. Estou treinando para ser a número 1. Estou treinando para ser a número 1.
Faça isso e mude a sua história. Sua boca é o que vai fazer a mudança chegar. A fé se alimenta pelo ouvir, ouvir a tua voz. Dentro de nós existem 3 versões, gurias. A nossa versão triangular. A salvadora, a vítima e a agressora. Essas 3 mulheres vivem dentro de nós. 3. A salvadora faz tudo pelo outro. Tudo. Pode deixar que eu faço, deixa comigo, pode deixar, eu dou conta de tudo, eu resolvo sozinha, faz tudo para os outros. Quando chega na vez dela, quando chega na hora de olhar para ela, agora eu vou fazer por mim, não, por mim eu não consigo, por mim eu não consigo falar, por mim eu não consigo vender, por mim eu não consigo avançar, por mim eu não consigo. Só pelo outro. A vítima, aquela que é tudo ela, que ninguém valoriza, ninguém me valoriza, sempre sou eu a errada em tudo, eu sou a vítima de tudo, eu chego e ninguém me vê, parece que ninguém me enxerga, eu sou, ou seja, e a agressora, que reage com emoções totalmente de raiva, tá sempre no modo de defesa ativado, palavras agressivas, tá sempre fechada, calada, lançando o desejo de que as pessoas se ferrem e algumas até que morram. Triângulo. O ser humano vive nesse triângulo, não é só mulheres. Nesse triângulo, triângulo doente, eu preciso equilibrar isso em mim. Preciso prestar atenção, porque nós somos as 3. Quem está falando mais em mim? Preciso ser um pouco mais agressiva? Agressiva como? Se eu estou sendo a salvadora, toda a salvadora, quando ela vê que ela está levando demais, quando ela se revolta, ela vira uma agressora. E nós precisamos cuidar disso, cuidar de nós. Isso é um outro ponto. Eu e você temos o melhor produto do mundo nas nossas mãos. O melhor produto do mundo nas nossas mãos. O que? A base? Não. A minha história é o meu melhor produto. A tua história é o teu melhor produto. Eu quero deixar essa frase para vocês, que foi uma frase que mudou a minha mentalidade e o meu entendimento. Tem mulher morrendo lá fora porque você não se respeita, não se valoriza e não conta a sua história. A tua história, que é tão básica, que é básico, que é comum e que tu acha que não tem valor nenhum, é pílula de vida na vida de outra mulher. A tua história é vida na vida de outra mulher. Quando tu não conta a tua história, tu está deixando de servir a Deus, que é tão precioso. Descubra realmente, eu coloquei uma foto da Mary Kay aqui do lado, o quanto você pode brilhar. E por que eu coloquei aí o quanto você pode brilhar? Porque simplesmente brilhamos grandiosamente quando escolhemos nós mesmas. Brilhamos de uma forma grande, infinitamente grande, quando decidimos por nós, pela nossa história. Essa é a minha história de hoje, essa é a meu servir para vocês. Provavelmente tu vai estar assistindo essa história gravada e eu espero que ela sirva para te ajudar a abrir os teus olhos para quem tu é. Filha do rei, identidade real, princesa, abençoada, nasceu para brilhar. Que Deus te abençoe infinitamente mais. Boa noite.